que são dons espirituais? Para que eles servem? Como devem ser usados? Eles são para os nossos dias, para a atualidade? Esse é o tema dessa lição de hoje, lição de número 4, que vai falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Daqui a pouco eu volto para podermos dar prosseguimento a esta lição em nome de Jesus. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Estamos em mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos estar tratando aí sobre a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. O Senhor Jesus possa nos ajudar a falar desse tema tão glorioso, desse assunto tão importante e que o Senhor nos dê graça para isso. Para este momento, nós vamos fazer uma oração, como sempre começamos a nossa aula aqui. Mas antes disso, eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações, compartilhe essa aula lá no seu Facebook, outras pessoas vão poder ser edificadas. E deixe o like aí no vídeo também. E também faça o seu comentário, o que você achou da aula, se você aprendeu, se você tem alguma dúvida, faça a sua pergunta, nós vamos poder interagir juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento de oração eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Estou aqui mais uma vez para ministrar esta aula para a glória do Teu nome. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa ensinar, ilumine a mente daqueles que estão, Senhor querido, assistindo para que possam compreender. Que tudo seja, Senhor querido, para que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De suas orações, não se esqueça de orar pela minha vida, pela vida da minha esposa, Ângela Manhãs Luna, pois nós precisamos muito. Esse ministério é um ministério árduo, mas a graça do Senhor nos basta. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição. O nosso texto áureo de hoje é: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Isso é ser pentecostal. Estudamos na lição 3, que foi a lição passada, o batismo no Espírito Santo. E nessa lição, vamos falar sobre os dons espirituais. Leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículos de 1 a 12, que nós vamos ler, de 1 a 11, que nós vamos ler juntos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer quem? O Espírito de Deus. Objetivo geral desta lição: apresentar a atualidade dos dons espirituais, ou seja, mostrar que os dons são para os dias de hoje também. Objetivos específicos: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais, como funcionam, o que são,
reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Considerações iniciais. Quem assiste a aula sabe que quando o texto aparece em vermelho é um acréscimo dentro da lição ou uma referência bíblica. Na lição anterior, que foi a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo, explicamos que existem aqueles que acreditam que os dons cessaram na época apostólica. Eles são chamados cessacionistas. Porém, na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação desses dons após o período dos apóstolos. A Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior ou menor grau. O que isso significa? Significa que, além da Bíblia falar sobre os dons espirituais, nós temos como prova que eles são para os dias atuais a manifestação desses dons, em maior ou menor grau, mas eles continuam vigorando. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. Então, esses são os pontos básicos da lição. A necessidade e a função dos dons, né? Necessidade vai falar que precisamos dele. E para que ele serve? Aí vai vir. Para quê? Para a demonstração do poder de Deus perante o mundo. Então, é uma forma do mundo reconhecer quem é Deus. A edificação interna na vida da igreja. Então, os dons também servem para nos edificar. E dentro dessa edificação é gerado o quê? Seu conforto e crescimento espiritual. 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. Então, nós vamos ver aqui, nesse primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais nos dias de hoje. Nesse primeiro ponto aí, nós vamos ter, no subtópico, exortação a conhecer os dons, pneumáticos e charisma, né, que são duas palavras no grego usadas para eles, e o que são os dons espirituais, tá? Então vamos prosseguir aqui. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, e aí vai vir um motivo, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Precisamos entender do que se trata os dons espirituais. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a seção, ou seja, o parágrafo, o início do capítulo 12 de 1 Coríntios, afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. 1. Exortação a conhecer os dons. No versículo 1, Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero. Quem não quer? O apóstolo Paulo. Irmãos. Quem são esses irmãos? Os irmãos da igreja de Corinto foram os primeiros no qual receberam essa instrução, mas isso serve para todos depois, tá? Que sejais ignorantes. O termo traduzido do grego para ignorante, no português, né? O termo que foi traduzido no grego para a palavra ignorante no português significa não entender. Então Paulo está dizendo, não quero que vocês fiquem sem entender. Desconhecer, não quero que vocês desconheçam. Errar, não quero que vocês errem. Não quero que vocês pequem por ignorância. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, porque experimentar, eles estavam experimentando, mas eles precisavam saber e entender para que serviam os dons, como os dons funcionavam. Pois nenhum dom vos falta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Eles já estavam experimentando os dons nesse caso. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e sua finalidade. Então, precisamos entender quais são os dons, precisamos entender para que eles servem, que tem a ver com a sua finalidade. Existem igrejas pentecostais que dão pouca importância para os dons espirituais. Isso é uma realidade. Eu não estou falando aqui de igrejas não pentecostais. Existem igrejas pentecostais que dão pouca importância para os dons espirituais.
e até mesmo para a questão do batismo no Espírito Santo, com evidência de língua, buscar o batismo, tudo isso dá pouca importância. E outras que permitem eles, né, os dons, mas não ensinam sobre a função e como devem ser usados. E aqui existe uma grande questão, porque assim, se nós é permitido os dons, e tem que ser permitido biblicamente falando, já somos pentecostais e entendemos dessa forma. Mas se nós não ensinarmos sobre os dons, vai haver sérias consequências, como está havendo. Esse é um dos motivos, por existir muita meninice e desordem em alguns cultos ou lugares. Porque, como as pessoas não são ensinadas, o que acontece? Elas acabam se excedendo. Elas acabam fazendo coisas que não é o Espírito de Deus que está fazendo na vida delas, porque elas desconhecem. Se elas forem ensinadas biblicamente falando, elas vão ter a palavra de Deus como a base daquilo que está acontecendo. Então, se eles começam a aprender o que cada dom é e para que função ele é dado, a pessoa acaba sabendo como lidar com aquele dom, como usar aquele dom. Né? É como se você comprasse uma ferramenta e precisasse aprender como ela funciona. Pode acontecer da pessoa começar a usar a ferramenta de forma errada, porque não sabe como a ferramenta funciona. Pode acontecer da pessoa usar a ferramenta, mas não explorar ao máximo o seu potencial. Por quê? Porque não sabe como a ferramenta funciona. Então, é preciso conhecer sobre os dons espirituais. E é essa a preocupação do apóstolo Paulo. Prosseguindo aqui, meninice e desordem em alguns cultos ou lugares onde tais pessoas se reúnem. Não devemos proibir as manifestações dos dons espirituais, mas a igreja precisa ser ensinada sobre o que são esses dons, para que servem e como devem ser usados de forma a não trazer desordem no culto. Então nós temos 3 pontos aqui. Para que servem os dons, como devem ser usados, qual a forma que deve ser usado e o que são esses dons. Talvez estejamos vivendo um momento que a falta de ensino sobre os dons espirituais aconteça devido ao desconhecimento teológico deste assunto. O que está acontecendo muito em nossos dias? Parece que determinados lugares, determinadas igrejas, elas estão abdicando, elas estão abrindo mão da questão do ensino da palavra de Deus. Porque assim, eu venho de um tempo onde, por exemplo, quando havia uma festividade, a marca que se tinha sempre era que no sábado havia uma consagração pela manhã e junto dessa consagração havia um estudo bíblico. Isso já não existe quase mais no meio das Assembleias de Deus, acabou, sumiu. Algumas igrejas Assembleia de Deus estão terminando com o culto de ensino da palavra, não tem mais culto de ensino da palavra. A escola bíblica dominical tem uma frequência muito pequena, não se tem um trabalho, entendeu? Intensivo para trazer as pessoas para a escola bíblica dominical. Então está acabando, estamos reduzindo, pensando que a questão de estarmos no templo, cultuando a Deus, vai apenas só isso, é aquilo que Deus quer, não. As pessoas precisam ser ensinadas com a palavra de Deus. Temos que lembrar que nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela quer tomar conta da nossa vida. Recebemos uma nova natureza em Cristo e precisamos, para podermos vencer a natureza antiga ou a velha natureza, estarmos nos alimentando da palavra. Existem muitos crentes que têm muita dificuldade de entender a Bíblia. Então nós que temos pela misericórdia o dom, o chamado para ensinar, precisamos colocar esse chamado em prática para ajudar essas pessoas a começarem a compreender as Escrituras, para que depois elas também, só com o Espírito de Deus, possam também ir lendo e entendendo. Então as igrejas, de certa forma, algumas igrejas estão abdicando do ensino da palavra de Deus e também, como consequência, deixando de falar do quê? Dos dons espirituais, ou seja, não há conhecimento, não querem estudar sobre o assunto. Tem que estudar sobre o assunto, tem que gastar tempo. É importante fazer isso, é importante estudarmos.
deixamos de lado o que a Bíblia diz e nos entregamos às experiências sem usar a Bíblia como padrão de medida dos dons. E aí acontece o caos, porque nós estamos vendo várias pessoas se entregando às experiências sem base bíblica. Você vai, às vezes, para uma rede social, dentro de um Facebook da vida, você vai ver várias páginas ou grupos aonde é postado várias revelações, pessoas que estão lá entregando revelação, entregando visão, entregando profecia, tudo uma coisa desorientada. Então, se eles fossem ensinados pelos seus pastores, eles fossem ensinados na sua igreja, talvez isso mudasse um pouco. Eu sei que tem gente que é rebelde, tem gente que nem congrega em lugar nenhum, tudo isso eu entendo, mas se o povo começar a ser ensinado, eles mesmos não vão procurar isso, ou grande parte deles não vão procurar isso. Mas não posso fazer esse tipo de coisa, essa pessoa está desorientada. Então, na verdade, ele se aproveita das pessoas que não têm conhecimento bíblico para poder prender. É muito fácil chegar para alguém e dizer, olha, Deus vai te abençoar, entendeu? Deus vai te dar vitória e vai mudar a sua vida. A pessoa já está fragilizada, ela está precisando de uma palavra, então ela vai receber aquilo como se Deus estivesse dizendo, mas quem está dizendo sou eu, não é o Senhor dizendo. É claro que Deus pode usar, pode, mas muitas vezes as pessoas se aproveitam da fragilidade dos outros para poder ganhar notoriedade, está ali sendo acessado, sendo visualizado, o vídeo ganhando várias visualizações por causa de quê? Eu já tive a triste experiência de entrar dentro de alguma dessas redes sociais e ver pessoas pedindo, pelo amor de Deus, me entrega uma revelação, pelo amor de Deus, me entrega um recado, pelo amor de Deus, revela a minha vida. Quer dizer, são pessoas que estão totalmente fragilizadas e essas pessoas se aproveitam delas para poder ali estar entregando algo que na maioria das vezes não é o Senhor que está falando. Até porque eu promover o meu nome com aquilo que Deus me deu já é uma prova que eu estou fazendo mau uso daquilo que Deus me entregou. Isso é se realmente eu recebi do Senhor. Vamos prosseguir aqui. 2. Pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11. O adjetivo pneumáticos significa espiritual. Paulo emprega de forma substantiva tom pneumatikon, literalmente falando das coisas espirituais. Versículo 1. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, que quer dizer dom, um cognato. O que é um cognato? Da mesma raiz, uma palavra da mesma raiz de charis. E charis quer dizer o quê? Graça. Então, charisma, dom. Charis, graça. Cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece duas vezes na palavra de dons, no versículo 4, e dons no versículo 9. Tudo em 1 Coríntios capítulo 12. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permite numerá-los na presente lição. Então tem vários dons. É importante entendermos o que significam esses termos no grego, pois os dons vêm por meio da graça. E isso é um favor o quê? Imerecido. Então não podemos nos vangloriar por termos recebido algum dom ou dons, já que foram concedidos pela graça e para a edificação da igreja. Deus não deu dons para mim, né? Ou para uma outra pessoa, porque eu sou melhor, porque eu sou mais espiritual. Ele dá com o propósito de edificar a igreja, de haver um crescimento, para um fim específico. Não tem nada a ver com a minha vida no sentido de eu merecer. Tudo é pela graça para o bom andamento da obra de Deus. 3. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? É a nossa declaração de fé, define os dons espirituais como? Olha como é definido dentro da nossa declaração de fé. Essa declaração de fé você pode adquirir ela, por exemplo, vai numa loja da CPAD, chega lá e fala assim, eu gostaria de adquirir a declaração de fé da Assembleia de Deus, e aí eles vão dar um pequeno manualzinho no qual contém ali o que nós acreditamos, né? A nossa declaração de fé tratando de vários assuntos doutrinários, teologicamente falando. Então a
Assembleia de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, o que são dons espirituais? Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial. Para que propósito? Serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Os dons não é para ser usado para outro fim a não ser em relação a nós estarmos na igreja, sermos cristãos, pertencemos à igreja de Cristo. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Crentes em Jesus, não para pessoas não crentes. Por isso chama-se dons espirituais. 2 Coríntios capítulo 4, 7, Colossenses 1, 27. 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, não há do que se vangloriar, porque Deus nos deu, pela misericórdia, algum dom. Ele nos deu esse dom para o seu propósito em relação à edificação da igreja, em relação à evangelização para aqueles que não são cristãos. Então, nós não podemos nos vangloriar. Isso é importante dizer. Então voltamos, esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 8 a 10, diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Vai cessar. Veio o que é perfeito? Não há mais necessidade de dons nesse sentido. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como os dons vão envolver que áreas? Adoração, evangelização, operações de milagres e o exercício do ministério. Tudo aí tem as suas referências bíblicas. Você pode depois ler com calma. 1 Timóteo 4,14 diz: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Isso é importante. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã. A qualquer momento, o Senhor pode dar um dom para alguém, ou dons para alguém. Ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, tá? Atos 19, 5 e 6, ou ao longo da carreira cristã, como foi lido 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. 1 Coríntios 12, 31, 14, 13 e 39. Devemos considerar a diferença de dons espirituais de dons naturais. Isso é importante. Os dons espirituais só podem ser recebidos pelos cristãos e estão listados na Bíblia, enquanto que os dons naturais, ou talentos, ou aptidões, sejam como queiram classificar, porque vai ter gente que vai chamar de dom natural, vai ter gente que vai chamar de talento, vai ter gente que vai chamar de aptidão. Enfim, não há nenhum problema. Então, como queiram classificar, eles podem ser manifestos tanto em cristãos como em não cristãos. Então, os dons naturais, eles podem ser manifestos tanto em cristãos como em não cristãos. Um exemplo do dom natural é cantar. Por que cantar é um dom natural? Porque o não cristão também canta. Existem pessoas não cristãs que têm vozes lindas e cantam muito bem. E às vezes cantam muito melhor do que muito cristão. Eu estou falando aqui do cantar, tá? Aí alguém vai falar, não, mas há uma diferença entre cantar e louvar. Tá, louvar é para Deus, mas independente, essa pessoa que não é cristã, ela tem uma voz própria para cantar, ela recebeu um dom para cantar, não tem jeito. Não adianta falar que, não, qualquer pessoa pode louvar ao Senhor, sim, mas a entonação é diferente.
ele não foi preparado diretamente para estar ali ministrando um louvor no sentido de levar a congregação para uma adoração. É diferente, tá? Isso é importante salientar. Existem pessoas não cristãs que têm vozes lindas e cantam muito bem. O que devemos entender é que tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus. Então todos os talentos, todos os dons naturais ou aptidões, seja o que for, devem ser usados para a glória de Deus. Mas como as pessoas não estão em Cristo, elas usam aquilo tudo para as coisas do mundo, não para a glória de Deus. Então quem tem o dom natural de cantar, ao vir para a presença de Deus, seja dom de cantar ou outro dom natural qualquer, irá cantar para a glória de Deus e agora na unção do Espírito Santo, caso ele seja um crente fervoroso, que busca a presença de Deus, que leia a palavra de Deus, que queira comunhão com Deus, que peça ao Espírito Santo que o santifique, ele vai cantar na unção do Espírito de Deus. Mas cantar não deixa de ser um dom natural, pois o não cristão também canta. Então, nós temos que diferenciar o que são dons espirituais, ou seja, só é recebido para quem está na presença de Deus. E o que são dons naturais ou talentos, enfim. Olha, há pessoas aí que não são cristãs que ensinam. Então, a parte de ensinar, tá lá, o dom de ensino junto na parte dos dons ministeriais com a questão de ser pastor. Ser pastor é um dom, tá lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas existem pessoas que não são cristãs que também ensinam muito bem. Dá pra ver que ela tem ali um talento, um dom natural de ensinar. E ela tem facilidade de ensinar não só uma coisa, às vezes ela ensina várias coisas. Então, quando ele vem para a presença de Deus, Deus vai usar aquilo também para a glória do nome dele e em prol da obra dele. Porque nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos prosseguir? Fixando o tópico 1. As necessidades dos dons espirituais hoje. É o título do tópico. Então vamos lá. Precisamos conhecer os dons e saber como usá-los. Recebemos os dons pela graça de Deus e por isso não podemos nos gloriar. E terceiro, os dons são capacitações especiais e sobrenaturais para cumprirmos os propósitos divinos. Então, esse aí é a fixação do primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico agora. Vamos lá. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos de 8 a 10 de 1 Coríntios capítulo 12. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo. Uma com 8 dons, no versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista nos versículos 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos 12, do 6 ao 8 e Efésios 4, do 8 ao 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Então, há quem diga o seguinte: os 9 dons é a lista completa e o que Paulo vem falando depois são apenas explicações ou até mesmo ali algumas expressões que têm a mesma relação com esses dons. Em lugar nenhum, ou em nenhum lugar, o apóstolo limita o número de dons. Em lugar nenhum. Então nós não podemos dizer que são 9 dons. Ali naquele momento ele fala que a igreja tem os 9 dons, mas isso não quer dizer que ele está dizendo que eles têm todos os dons que Deus pode dar. E isso também não quer dizer que ali uma pessoa só tinha todos os dons. Ainda tem essa também, tá? Apesar de se acreditar que o apóstolo tinha vários dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui o comentarista usa que a nossa declaração de fé, ela até abona essa questão que a própria Bíblia demonstra. Não terei como explicar cada dom da lista de Romanos e Efésios. Não tem como. Não temos tempo aqui nessa aula. Mas desejo apenas ler com vocês as passagens bíblicas onde eles se encontram. Romanos 12, do 6 ao 8, na Nova Versão Internacional, diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, profecia.
Se o seu dom é em servir, serviço, em algumas traduções, ministério, que é a mesma coisa de servir, sirva. Se é ensinar, olha, dom aqui, ensinar é dom. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça, que assim faça. Também animar, que é exortar em algumas traduções. Erradamente, algumas pessoas pensam que exortar é bater. Não, exortar é animar, é dar força, é dar apoio. É isso que é exortar, tá? Então, se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribuir também é um dom. Nós devemos contribuir, mas existem pessoas que têm esse dom. Tanto é que ele tem uma facilidade muito grande de contribuir para a obra de Deus, contribuir para a vida das pessoas. E ai de nós, muitos de nós, se não fosse Deus dando esse dom para algumas pessoas que têm um coração generoso no qual ajuda, que socorre pessoas, inclusive, que vivem mais para o Evangelho. Então Deus faz tudo de forma correta. É uma coisa muito linda esse dom de contribuir. Que contribua generosamente. Eles não se preocupam, eles vão lá e abençoam mesmo. Isso é um dom também. Mas isso não quer dizer, então eu não vou contribuir que eu não tenho esse dom. Não, a contribuição é para todo cristão. Porém, existem pessoas que têm o dom, vai além disso. É igual a fé. Existe a fé salvífica, existe também a fé, mas existe o dom da fé. Então é uma fé que vai além, tá? Se é exercer liderança, algumas traduções está escrito presidir. Só que esse presidir de forma geral, então pode ser liderança dos varões, liderança das irmãs, liderança dos jovens, pode ser a liderança da igreja, liderança da congregação. Se é exercer liderança, que exerça com quê? Com zelo. Se é mostrar misericórdia, misericórdia também é um dom. Tem pessoas que têm o dom da misericórdia, ou seja, receberam. São pessoas que têm uma compaixão além. E aí você fica assim, como é que você tem tanta paciência? Que isso? Você quer... Às vezes tem gente até que fala assim, que você quer amar mais do que Deus. É claro que se tem um limite. Se a pessoa está fazendo coisas erradas, você não pode abonar os erros. Mas você também não vai abandonar aquela pessoa, tipo, largou pra lá e não quer mais saber. Então, a gente ora, a gente pede. Ou então essas pessoas que têm o dom da misericórdia, eles vão até lugares que muitos de nós não vamos. Mas eles vão. É um dom. Que o faça com quê? A alegria. Em Efésios 4, 8 a 11, na King James atualizada, é uma outra versão, diz: por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens, falando de Cristo. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, ele designou. Isso não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que ele designa. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, não adianta querer ser. O Senhor é que designa. Tanto os dons espirituais, como aqui os dons ministeriais, que essa lista aqui é dos dons ministeriais, vão falar sobre isso. 2. Classificação teológica. O que acontece? Para poder ter um entendimento melhor, é feita uma classificação teológica dos dons, depois uma classificação seguindo a própria Bíblia. Então vamos lá. Os dons mencionados no capítulo 12 de Coríntios, em seguida, são classificados em 3 grupos de 3 dons, versículos 8 a 11. A divisão mais conhecida é a seguinte: há outras divisões, mas essa aqui é a mais conhecida. Dons de revelação. Então esse aqui é o título, dons de revelação. E o que são dons de revelação? Esse grupo aqui tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação. Dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. Dons de inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. O que isso significa? Isso quer dizer que essa classificação é um método para que as pessoas aprendam melhor sobre o assunto relacionado aos dons dentro de uma organização. Que organização? Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, tá? Teologicamente falando, temos dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração.
3. Classificação bíblica. Nós vimos a classificação teológica como uma forma de organizar e as pessoas poderem entender, mas agora vamos ver a classificação bíblica, ou seja, a sequência, como está escrito. Já nessa classificação, segue-se a ordem natural na sequência que os dons aparecem no texto bíblico. Stanley Orton, que foi um teólogo, segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos: 2, 5 e 2. A lista parece estar dividida: 2 dons, 5 dons e 2 dons. Que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como e a outro pelo mesmo espírito, a fé. Então, a palavra a outro é usada a palavra héteros 2 vezes. Então, onde está essa palavra héteros? Nessa parte aqui. E a outro pelo mesmo espírito, a fé. Versículo 9. E a outro, variedade de línguas. Versículo 10, parte B. Então, esse e a outro, do versículo 9, e a outro, do versículo 10, está falando de héteros. A palavra no grego, no original, é héteros, que é outro de tipo diferente. Nas outras vezes, o termo usado para outros é alos, outro do mesmo tipo. É por isso que recorrer ao original do texto ajuda muito. Quem estuda, os estudiosos, os teólogos, eles têm o acesso à língua original, isso ajuda. Por quê? Pois no português a palavra outro não nos informa se é do mesmo tipo ou de outro tipo. Sendo assim, jamais poderíamos sugerir uma divisão baseada na palavra outro, como será sugerido a seguir. Por quê? Porque é feita uma divisão sugerindo que existe a palavra héteros e existe a palavra alos, como foi dito, mostrado aqui, hétero e alos. Então, isso vai servir como divisão dos dons. Se isso significa uma classificação ou divisão, seria em 3 grupos: 2, 5 e 2. E ficaria assim: dons do ensino ou pregação. Então vem dois dons: palavra da sabedoria e palavra da ciência. Agora vem os dons de ministério. A palavra ministério aqui é dons de serviço. Vem a fé, dons de curar, operação de maravilha, a profecia, dons de discernir os espíritos. E por fim, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. A vantagem de adotar essa classificação bíblica, ao meu ver, eu, pastor Mário Luna, é respeitar a divisão feita no próprio texto, usar a própria divisão do texto. Infelizmente, devido ao pouco espaço disponível na lição, o comentarista não se propôs a descrever a função de cada dom e sim demonstrar o que são. Então, em vez de descrever o que cada dom o que faz, ele apenas demonstra o que são os dons, para que servem e provar que eles são para a atualidade. É nisso que o comentarista está se concentrando nessa lição. Ele não vai definir os dons em si, descrever os dons, mas ele vai apenas se prender a descrever a função. Ele não descreve a função dos dons, mas ele se prende em demonstrar o que são os dons. Ele se prende a informar para que eles servem e ele se prende em provar que eles são para os dias de hoje. Mas eu posso aqui rapidamente com você voltar e falar o seguinte: palavra da sabedoria. Vamos lá. O dom da palavra da sabedoria tem a ver lá com Salomão. Lembra de Salomão, naquela passagem daquela criança, no qual ele tem uma palavra e ele fala que é para cortar a criança no meio, e ali a mãe verdadeira diz: não, então dá para outra. Ali é uma manifestação do dom da palavra da sabedoria. Alguns comentaristas, alguns teólogos dizem que a palavra da sabedoria também está ligada ao seguinte: pessoas estudam a palavra, muito bem, mas de repente ela tem que falar de improviso. Eu não estou falando pessoas acomodadas, que não estudam, que não ligam para nada, mas pessoas que estudam, mas de repente ela tem que falar de improviso. Ela não estava pré-avisada, ela não se preparou para falar, mas naquele momento ela tem ali uma oportunidade e ela pode ser usada com a palavra da sabedoria também, numa pregação ou até para resolver um problema. Então também pode ser manifesto esse dom. A palavra da ciência, ou em outras traduções, a palavra do conhecimento, tem a ver com aquele dom que Eliseu no Antigo Testamento tinha, quando o rei da Síria
tramava contra Israel e o profeta avisava para o rei de Israel o que estava sendo tramado. Esse é o dom da palavra do conhecimento. Alguns estudiosos dizem que ele também está voltado à questão de quem estuda. Deus dá entendimento das escrituras para ele de uma forma maior. Então tem a ver com a palavra do conhecimento também. Dons de ministério, a fé é uma fé além. Não é a fé salvífica, mas é a fé, tá? Também não é a fé como um fruto, mas é uma fé que a pessoa, mesmo diante de todas as coisas desfavoráveis, ela acredita que Deus vai fazer. Então, é o dom da fé. Dons de curar tá no plural, porque acredita-se que esses dons não é apenas um dom, mas dons de curar específico para enfermidades diferentes e também enfermidades tipo enfermidades emocionais, enfermidades físicas. Então, eles estão relacionados. Alguns teólogos, inclusive, dizem o seguinte, que pode ser que você tenha o dom de curar para alguns tipos de enfermidades, mas outras enfermidades Deus não te deu. Então, eles também entendem dessa forma. Operação de maravilhas tem a ver com maravilhas mesmo, coisas sobrenaturais, né? Nós vemos várias coisas que aconteceram. Jesus, ele acalma a tempestade. No Antigo Testamento, a questão da terra, né? Não foi dito que o sol parou, mas na verdade ali nós sabemos que foi a questão da rotação da terra. Enfim, tem a ver com maravilhas. A pesca maravilhosa, coisas desse tipo, né? Profecia é o dom de profecia mesmo que nós estamos habituados, pentecostais, né? Falando aquilo que o Senhor nos manda dizer, mostrando, né, alguma coisa do passado, alguma coisa do futuro, profecia. Dom de discernir espíritos tem a ver com a questão de discernimento para saber se o que está sendo falado é o homem falando, se o que está sendo falado é uma influência maligna ou se o que está sendo falado vem da parte de Deus. E, por fim, variedade de línguas tem a ver com a glossolalia, são línguas ininteligíveis, tá? Alguns estudiosos falam que aqui são as línguas ininteligíveis, a mesma língua quando alguém é batizado no Espírito Santo, só que ele fala uma variedade. Então você, às vezes no culto, você ouve ele falar em línguas, mas daqui a pouco ele está falando uma língua diferente daquela que você está acostumado. Então é chamado de variedade de línguas. Porém, existem estudiosos que acreditam que aqui, na variedade de línguas, tem a ver com xenolalia, ou seja, ele fala outras línguas de idiomas humanos, mas ele não tem conhecimento dessas outras línguas. Ele não sabe o que quer dizer, mas ele fala línguas de outros idiomas, tá? Alguns comentaristas acham assim. Porém, a maior parte, acredito eu, acha que são línguas ininteligíveis, ou seja, glossolalia, as línguas estranhas, tá? E por fim, interpretação das línguas, que tem a ver também em interpretar essa variedade de línguas quando tem um fim ali profético nesse caso. Então, aí tem a interpretação de línguas, tá bom? Então, eu precisei voltar aqui só para poder dar essa informação. Eu quero também aqui, dessa forma, eu quero recomendar alguns livros que vão ajudar a compreender a função de cada dom individualmente de uma forma mais ampla. Que aqui eu só dei uma pincelada rápida porque não tem tempo. Mas, se você quiser estudar melhor sobre isso, eu vou colocar aqui na tela para você. Nós temos aí o livro de apoio dessa revista. Aqui ele trata um pouco mais detalhadamente sobre a função de cada um desses dons. E também nós temos aí dons espirituais e ministeriais do pastor Elinaldo Renovato, que é um comentarista também da CPAD, das revistas da Escola Bíblica Dominical. E ele aqui trata dos dons espirituais e dos dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos os dois livros não tratam, preste atenção, dos dons de Romanos, não tratam dos dons de Romanos ali do capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Mas você encontra nas bíblias de estudo, em comentários também, explicando o que seria cada um daqueles dons. Então, eu estou passando aqui apenas para poder dar aí a você mais aí alguma ferramenta para falar, entender sobre este assunto. O verdadeiro pentecostalismo, coloquei aqui, e os dons espirituais e ministeriais. 4. Para o que for útil, versículo 7, que é o quarto subtópico. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso. O que é ser útil?
proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Não só a edificação, mas também o crescimento numérico. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Todas as vezes que os dons são manifestos, está autenticando as obras de Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu e por causa dele ter morrido, ressuscitado, voltado ao céu, ele mandou o Consolador e junto com o Consolador também Pai e Filho mandam também a questão dos dons. Tanto é que nós vamos ver mais à frente a relação que eles estão interligados, Pai, Filho e Espírito Santo, nessas operações, nessas manifestações e também nos dons espirituais. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou em nós crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O que quer dizer isso? Assim como alguém que vai trabalhar numa empresa e ele tem uma determinada profissão e lá tem um almoxerifado com as ferramentas. Então ele chega lá, ele vai pegar as ferramentas na qual ele tem a ver com a função dele, com o serviço dele. Ele não pode chegar lá e pegar qualquer ferramenta. E vai ser entregue para ele as ferramentas. A mesma coisa, usando isso como ilustração, é a questão na obra de Deus. Quem dá os dons é o Espírito Santo. Mas ele vai dar de acordo com o quê? Com o chamado que nós temos. Então não tem um reservatório para a gente ir lá e pegar o nosso bel para... Ah, eu gostei de profecia. Eu quero profecia. Ah, eu gostei de discernimento de espírito. Quero discernimento de espírito. Ah, eu gostei da palavra da sabedoria. Quero a palavra... Não. Não funciona dessa forma. Aí eu sei que você talvez vai dizer, mas o apóstolo Paulo incentiva que nós busquemos os melhores dons. Mas está atrelado essa questão do chamado também, tá bom? O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Versículo 11. É ele que faz. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Soli Deo Glória, ou seja, somente a Deus a glória. É Isaías 42:8 e Efésios 3:20 e 21. 1 Coríntios 12:31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É um conselho de Paulo? É verdade. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Devemos observar que a recomendação de Paulo para buscarmos os melhores dons deve ser entendida dentro do contexto do capítulo 12. Então, 12:11 diz: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Quem deseja? A pessoa? Não. O Espírito Santo. Ele faz de acordo com a vontade dele, para um propósito específico. Não para o bel prazer dessa pessoa. Não para essa pessoa assim vai descer. Então devemos buscar, buscar aqui, tá? Os dons que estejam relacionados com o ministério, que quer dizer serviço, no qual Deus nos chamou. Então nós podemos, na nossa oração, falar: Senhor, me ajuda, me capacita com os dons necessários para eu realizar a tua obra. Você pode orar dessa forma, não está errado. Você orar assim, eu orar assim. Senhor, me capacita com os dons necessários para eu realizar a tua obra. E o Senhor vai atender. Agora, começar a querer dons porque acha bonito, porque alguém também tem, porque você quer também ter, é errado você fazer isso e provavelmente você não vai receber, vai ficar frustrado porque você está tendo a motivação errada para buscar os dons. Não se trata de buscar os dons que queremos, e sim o que o Espírito Santo quer nos dar. A vontade é dele e não nossa, para um propósito específico. Infelizmente, muitos cristãos, ou por falta de ensino, ou por uma compreensão errada, ou até mesmo por soberba espiritual, acham que dons espirituais atestam sua espiritualidade e santidade. E isso é muito comum acontecer. Pela misericórdia de Deus, eu já tenho mais de 30 anos na presença de Deus, e isso não quer dizer nada, porque servir a Deus, o tempo de servir a Deus não é INSS, nós até usamos isso. Porém, eu vi muita coisa no início da minha caminhada. Havia rivalidade, grupos, igual na igreja de Corinto, havia rivalidade.
Grupos que iam para vigílias e eles iam junto, pessoas iam juntas e estavam ali e havia aquela rivalidade quando um grupo encontrava outro. Quem é mais usado, quem entrega mais revelação, entendeu? Quem vai mais no profundo. Isso não atesta nem espiritualidade, nem santidade. Então aquilo, na verdade, era só uma prova de total imaturidade nossa dos grupos que ali estavam. A igreja de Corinto é um bom exemplo que isso não é verdade, que atesta espiritualidade e santidade. Tinham dons e eram imaturos, carnais. Veja que para ser espiritual, levando uma vida de santidade, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, preste atenção nisso aqui. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo fala de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Porque, preste atenção, vamos entender assim. Nós temos um copo e esse copo está cheio. E esse copo cheio somos nós. Veja bem, somos nós. Conforme o Espírito Santo começa a nos encher, nesse caso, tá? Conforme o Espírito Santo, o que somos nós tem que sair. Ou seja, tem que ser suprimido, tem que sair da nossa vida. E aí o Espírito Santo começa a encher. Quando o Espírito Santo começa a encher, né, nesse caso, nessa ilustração que eu estou usando aqui, ele vai começar o quê? A controlar tudo. Tudo em nós está sendo controlado por quem? Pelo Espírito Santo. Imagine uma casa, todos os cômodos sendo preenchidos. Então, todo controle, uma pessoa entra para morar naquela casa e de repente ela tem ali acesso à sala, daqui a pouco ela tem acesso à cozinha, daqui a pouco ela tem acesso ao banheiro, daqui a pouco ela tem acesso à área, enfim, ao terraço. Então ela tem o controle absoluto da casa. É assim que o Espírito Santo precisa ter na nossa vida. Controle absoluto, total da nossa vida. E aí isso vai falar de ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele produz seu fruto. Quando ele pode fazer isso, ele vai começar a produzir seu fruto. E existe, assim, transformação diária em nosso caráter. Nós não vamos ser mais a mesma pessoa. Agora, não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo continuando com os mesmos hábitos, com a minha mesma maneira, com os meus achismos, querendo controlar eu mesmo a minha vida. Eu não estou cheio do Espírito Santo, ainda que Deus possa me usar em algum dom espiritual. Por quê? Porque o dom espiritual não atesta espiritualidade nem santidade. E ele não é para mim. Não é para eu, melhor dizendo. Ele é para o outro, é para a igreja. Então, mesmo que eu não estiver com uma vida que se encaixe, talvez, biblicamente, para aquele dom que eu tenho, o Senhor pode, pela sua misericórdia, pela sua graça, usar, não porque eu mereço, mas porque aquela pessoa precisa. Porque a igreja precisa. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Eu não posso levar isso como hábito e dizer, não, é por isso que eu vou ficar de qualquer maneira mesmo, porque Deus usa. Só que no final eu posso receber a palavra de Mateus capítulo 7, né? Apartai de mim, eu não te conheço, vós que praticais o quê? Iniquidade. Ele produz seu fruto e existe assim transformação diária em nosso caráter para nos fazer parecer com Jesus. Por fim, os dons são encarnacionais. O que isso significa? Isso é, Deus opera através dos seres humanos, então ele traz os dons para a nossa vida. Os crentes, né? Deus dá os dons que são dele para nós, tá? Veja bem que Jesus se fez carne, se fez homem, encarnou, né? Então, ele tomou como forma a nossa natureza não pecaminosa, mas a questão humana, a forma humana. Então, Deus pega os dons e traz e coloca em nós. Os dons são dele. Então, por isso que ele está usando a palavra aqui, encarnacionais. Isto é, Deus opera através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e força. Conscientes e deliberadamente entregam tudo a ele. Nós fazemos isso consciência, por livre, espontânea vontade diante da ação do Espírito Santo, é claro, tá? O Espírito, então, os capacita. Isso aqui é muito importante. Uma vez que eu me entrego ao Senhor, o Espírito, então, os capacita de modo sobrenatural a ministrar, ou seja, a servir acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através da experiência de vida, caráter
personalidade e vocabulários nossos. Então, uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu tenho um vocabulário pobre, se eu estudei muito pouco, mesmo sendo Deus me usando no momento, Ele estando me usando, eu vou usar o vocabulário que eu tenho. Deus não vai me dar palavras intelectuais, palavras de um português polido, porque Ele está me usando. Ele vai me usar com o vocabulário que eu tenho. Ele vai me usar com a minha própria personalidade. Ele vai me usar com o caráter que eu tenho. Ele vai me usar dentro da experiência de vida que eu tenho. Isso é muito importante. É por isso que você vai ver cada pessoa sendo usado, mas tendo maneiras diferentes de falar, formas diferentes de se expressar, de se comportar. Uns às vezes parece que estão mais agitados, outros parece que estão mais calmos. Por quê? Porque Deus não vai mudar a personalidade da pessoa para usá-la. Deus vai usar a pessoa com a personalidade que ela tem. E aqui há um problema. Existem pessoas que pensam que Deus vai fazer um padrão igual para todo mundo. E aí Deus vai fazer todo mundo igualzinho um ao outro. Não, Deus vai te usar com a sua própria personalidade. Deus vai te usar dentro da sua própria experiência pessoal de vida. Deus vai te usar dentro do vocabulário que você tem. Se você conhece mais, se você estuda mais, Deus vai te usar dentro do vocabulário que você estudou mais. Se você conhece menos, se você estuda menos, Deus vai te usar dentro do vocabulário que você tem. Deu para entender? Aí tem pessoas que às vezes pensam que Deus é injusto. Ah, por que ele fala tão bonito, parece, né? Ou por que ela fala tão bonito? Porque ela estudou. Se você estudar, Deus também vai te usar dentro do vocabulário que você tem. Agora, se você não estudar realmente, você vai ser usado dentro do que você tem. Isso é preciso entendermos, tá? Os dons manifestos precisam ser avaliados. Não é porque alguém está sendo usado, não. Ele está sendo usado, não precisa ser avaliado. Precisa ser avaliado, sim. Isto não diminui em nada a sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia, e isso pode ser feito, sua veracidade e valor para a edificação. Em que isso está contribuindo para a edificação? Quando alguém está entregando lá uma revelação, uma profecia, uma visão, o que isso está contribuindo? Biblicamente, isso tem base? E aí, o que está sendo? O que contém a mensagem? A mensagem, o que está sendo dito na mensagem da profecia? Tem base? Se tem base, pode edificar a igreja? Agora, se não tem base, nós rejeitamos. Nós rejeitamos. Porque imagine alguém entregando algo que vai contra o que a palavra de Deus ensina. E aí nós vamos ter sérios problemas. Nós vamos ter sérios problemas. Porque aí a palavra de Deus não ensina aquilo. Não ensina. A palavra de Deus não diz aquilo. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vamos entregar. E, biblicamente falando, a palavra de Deus é o que vai atestar se aquilo é ou não correto. Fixando o tópico 2, a função dos dons espirituais. São essenciais nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então, até na vida pessoal, os dons têm sua serventia. Até porque Deus pode usar a minha vida para uma outra pessoa e não estamos numa reunião, nesse caso, num culto, tá? Dons, número 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O que é isso? Vamos entender. O apóstolo esclarece que a diversidade dos dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Então, o apóstolo Paulo se baseia no Deus Trino para enfatizar a diversidade dos dons. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestam para edificar a igreja. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Deus atuando dentro dessas manifestações. Preste atenção no que o texto vai dizer.
diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionadas ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, você vai ver diversidade de dons que é atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios, serviços que é atribuída a Jesus, diversidade de operações como ação que é atribuída ao Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Para que são os dons? Edificar a igreja, evangelizar os não cristãos. Mais uma vez encontramos a Trindade trabalhando em favor da igreja. Dessa vez através da diversidade dos dons, ministérios e operações que são concedidas a nós para o propósito divino. Segundo, unidade. Então nós temos diversidade na unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações. Já foi mostrado. Diversidade de dons, Espírito Santo. De ministérios, Jesus Cristo. De operações, o Pai. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele faz como quer, dá para quem quer. Não dá para brigar, reclamar. Por que fulano tem ou não tem? É um propósito de Deus. Deus é soberano, ele manda, ele faz, tá? Imagine você numa empresa trabalhando, o dono da empresa, ele quer promover alguém, dar a alguém uma coisa, e você fala, porque ele pode ou não posso. Se você fizer isso, você está arriscado de ser demitido da empresa, porque você tem que respeitar a autoridade que ele tem. Agora imagine Deus, Deus é soberano, ele não vai dar satisfação nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele vai fazer como ele quer e não adianta a gente reclamar. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática em Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, do 4 ao 6 e 1 Pedro 1, 2. Você pode ler essas referências depois. E assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham de forma harmoniosa, são três pessoas, mas um único Deus, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Assim somos muitos membros, é uma comparação. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham de forma harmoniosa, são três pessoas, sendo três pessoas, mas um único Deus, assim somos muitos membros pertencentes a um mesmo corpo e devemos trabalhar de forma harmoniosa para que todos os membros do corpo possam crescer espiritualmente, alcançando a maturidade cristã. Nós devemos nos preocupar com o crescimento dos nossos irmãos. Não podemos querer crescer para podermos estar ali numa posição, ao nosso ver, privilegiada e dizer eu sou mais crente, sou mais espiritual, eu sou mais santo e se vangloriar. Não, temos que ajudar um ao outro. A mão vai ajudar ao pé, o pé vai ajudar ao olho, o olho está ajudando a boca está ajudando o ouvido e assim sucessivamente, tá? É uma analogia aqui. Não há cisma, presta atenção nisso também, ó. Não há cisma, divisão, orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Você não vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo com divisão, com orgulho, com glorificação de si. Eu sou o Pai, agora sou eu que estou operando. Eu sou o Filho, agora é a minha vez. Eu sou o Espírito Santo. Não, eles trabalham em plena harmonia. Não devemos fazer o que nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo. Então Deus é o nosso maior exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando eu falo Deus aqui, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. João 5,19. Quanta diferença faria na maneira de compartilharmos os dons se nós levássemos em conta a harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A igreja pode vir a enfrentar situações as mais diferentes, mas podemos dispor dessa obra do Espírito que nos harmoniza
numa unidade maior, ou seja, há uma diversidade. São vários dons manifestos no corpo de Cristo, mas nós somos, apesar de uma diversidade, deve haver o quê? Uma unidade, um só corpo. Se nos prostrarmos diante de Deus de tremenda santidade, poder e propósito, devemos ter o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo como nosso único modelo. Fixando o tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Existem diferentes dons, número 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos concedem eles. A unidade de Deus é um exemplo para que haja unidade entre a diversidade de dons em nós. Podemos ter vários dons, mas não podemos deixar a unidade. Precisamos depender um do outro e trabalharmos em pró um dos outros. Conclusão desta lição para a glória de Deus: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra. Então eles não cessaram. Isto é, até a vinda de Cristo. Qual é o texto como base? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 8 a 10. Essa é uma verdade pentecostal. Nós vemos desta forma porque o texto da palavra nos dá condição para defendermos isso. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Então não foi só para aqueles dias. A igreja precisa da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, do dom da fé, dos dons de cura, de operações de maravilha, de discernimento de espírito, de variedade de línguas, de interpretação de línguas, a igreja de profecia. A igreja continua precisando da mesma forma. Agora, é claro, precisa ser ensinada, precisa ser doutrinada acerca desses dons. O que eles são, para que eles servem, como devem ser usados, tudo isso precisa ser demonstrado, ensinado. Tá? A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. É a mesma igreja. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Romanos 15, 19, o apóstolo Paulo diz: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, na pregação dele, tinha prodígios, sinais na virtude do Espírito Santo. O mesmo Deus que usou o apóstolo Paulo quer nos usar hoje também com sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Para isso precisamos buscar. Para isso precisamos estar mais perto do Senhor. Para isso precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Precisamos do batismo, buscar o batismo no Espírito Santo, como foi o tema da lição de número 3? Sim, mas precisamos também de uma vida cheia do Espírito de Deus, porque o batismo tem a ver com a ousadia, com a intrepidez, com a coragem de pregar o Evangelho, com a questão de fazer a nossa missão, com a questão de fazer a mordomia, realizar a mordomia cristã, mas ser cheio tem a ver com o Espírito controlar a nossa vida para mudar o nosso caráter, para nos transformar, para produzir em nós fruto, para ver em nós santidade, para nos parecermos a cada dia com Jesus. Isso é importantíssimo, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os dons são para a atualidade e devem ser buscados, mas jamais devemos nos esquecer que os dons não podem substituir o fruto do Espírito. O amor é mais importante que os dons espirituais. O fruto do Espírito, o eu crucificado, será o tema da nossa lição, da nossa próxima aula, que é a lição de número 4, que vai falar o fruto do Espírito, o eu crucificado. Bom, chegamos ao final dessa aula. Como eu disse, colocar aqui para vocês essa próxima lição. Está aqui, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Que vocês possam orar pela minha vida. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Se inscreva. Convide um amigo, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, também para se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo na sua rede social. Dê um like aí no vídeo. Faça um comentário. Você tem alguma dúvida? O que é
o que que são os dons espirituais, como funcionam, para que servem, pode fazer um comentário. Eu vou poder, na medida do possível, responder a você também. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando e nos abençoando. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos essa aula para a glória de Deus. Essa aula ficou um pouquinho menor do que as aulas de costume. As aulas estão dando aí mais ou menos 1h20, 1h30, 1h40, que é o tempo mais ou menos de algumas escolas bíblicas em algumas igrejas. Mas essa aula, porque não descrevemos os dons, falamos passo a passo o que seria cada dom, porque não está na revista, então ela teve um tempo um pouco menor, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por esta grande oportunidade. Eu preciso que o Senhor aplique as verdades, Senhor, que foram ensinadas aqui aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, com os dons espirituais de acordo com o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Que o Senhor possa batizar com Teu Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados, Senhor, no Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que foi para o tempo da igreja primitiva e é para os dias atuais também. Que a Tua boa mão continue nos conduzindo em nome de Jesus e não deixa que o orgulho, a soberba, a vanglória tome conta do nosso coração, mas que possamos entender o propósito no qual o Senhor nos agracia, nos presentia com os dons espirituais para realizar a Tua obra em nome de Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.